Senhores, eu lhes pergunto, quanto custa um espetáculo? Quanto você paga para ir no cinema? Talvez 20, 30 reais. Para ir num show, em média, 120 reais, 150 ou até mais. Até se for um show grande, até 300 reais. Um espetáculo de teatro, em média, 60 reais. Se for um grande espetáculo da Broadway, você pagaria até 200 reais. E o futebol? E o nosso ilustríssimo futebol? Além de você pagar 100, 150, até 200 reais num futebol moderno, você não encontra o espetáculo que você costumava ver de grandes jogadores e você paga esse preço absurdo e elitista para ver toque de bola. E isso se chama a elitização do futebol. E o que ela gera? Torcedores bolsa. Antes de mais nada, quero frisar e ressaltar aqui que o futebol é democrático. O futebol sempre foi de todas as classes. Porque antigamente as classes se misturavam. O ingresso barato, ele era um preço justo. Aquele pessoal que tinha o alto poder aquisitivo se misturava com o pessoal que tinha o baixo poder aquisitivo. E além da geral, das arquibancadas, tinha os outros setores. Por exemplo, a numerada, a famosa turma do amendoim, que tem em todos os estádios, os corneteiros. Então era dividido em público e a arquibancada era um lugar de todo mundo. Tinha aquele clamor, aquela paixão de verdade, tinha aquele sentimento real, onde o gol saía e o desconhecido, os dois desconhecidos se abraçavam, não importando a classe, o patamar na sociedade em que ocupava. Isso você encontrava nos estádios de antigamente, porque novas arenas, parece que os diretores dos times atuais que vêm construindo essas arenas, eles estão selecionando o público, eles estão escolhendo a dedo quem eles querem que entre nos estádios. A nossa briga, a nossa indagação não é para limar torcedores de maior renda do estádio, mas é para trazer aquela classe social mais baixa, para misturar todo mundo, para fazer aquela alegria das arquibancadas, aquela festa. Era um lugar, era o palco apropriado para isso. E o símbolo máximo desse ideal de torcida, de festa, de alegria nas arquibancadas, era a geral do Maracanã, era o verdadeiro Maracanã. Mas isso não se restringia apenas ao Maracanã. Tinha o Mineirão, tinha o Olímpico, tinha o Beira-Rio, tinha o Morumbi, o Pacaembu, o Serra Dourada, o Mangueirão, a Fonte Nova, o Palestra Itália, o antigo Palestra Itália, o Arruda, que ainda persiste. Então esses estádios eram, e alguns ainda resistem, símbolos de torcedores que estavam ali vivendo o time, não importando a posição do time. Eles estavam ali para fazer a festa, eles estavam ali felizes porque estavam vendo o seu time jogar, não importando mais nada, apenas pela festa, apenas pelo amor àquelas camisas que estavam representando. E esses locais eram a representação máxima de liberdade, onde você podia torcer sem represálias. Você poderia extravasar, gritar, comemorar gol, para torcer verdadeiramente. A palavra torcer era definida nos estádios. Você ia para realmente torcer para o seu time. E essa elitização estúpida, ela é o oposto de tudo isso. Esses novos gestores, eles querem transformar o torcedor de estádio num espectador de cinema, num torcedor de tênis, num torcedor, espectador de Fórmula 1. E não tem nada de errado com esses torcedores e espectadores, mas esses torcedores e espectadores, eles não são do futebol. O futebol, o estádio, é local, é um lugar de torcer, é um local onde você deixa sua alma, você está ali para amar. O futebol é para quem ama. E quando a gente fala que o futebol é de todos, é porque é de todos mesmo. Os frequentadores do estádio de antigamente, não importava a classe, eles humanizavam o futebol. Você notava algumas coisas, como por exemplo, um trabalhador, no caso, um trabalhador pai de família, que a gente viveu muito tempo de repressão com o governo militar. Tinha torcedor que ia no estádio para ver o time, e às vezes aquilo era o único escape, era a única felicidade de uma vida sofrida. O futebol muitas vezes era um escape, era uma fuga psicológica de um torcedor que não tinha felicidade alguma, que não tinha alegria na vida. E passar 2 horas dentro de um estádio com pessoas desconhecidas e abraçando e amando como se não houvesse amanhã,
como se você conhecesse há anos, por um mero detalhe que é o gol. O gol é um mero detalhe no futebol. Eu tenho a felicidade de falar que eu fui em estádio ainda, que eu frequentei estádio. Você notava algumas pessoas assim. E a elitização hoje é uma panaquice, é uma idiotice total, cara. Porque parece que você está voltando aos tempos opressores. É uma regra a ser seguida. Você não pode assistir o jogo de pé. Inclusive, teve um jogo recente aí do Atlético Mineiro, no Independência, Estádio do América, onde tinha no telão uns dizeres que falavam para os torcedores assistir um jogo sentado para não atrapalhar os demais torcedores. Isso é uma ofensa aos torcedores. Você não pode jamais falar isso para os verdadeiros torcedores que vão lá para apoiar o time, vão lá para torcer, para pular, para fazer festa. Isso não se deve só ao Atlético Mineiro. A torcida do Inter está sendo reprimida. O Palmeiras sofre com isso, com preços abusivos, uns preços ridículos, elitistas. Parece que o Paulo Nobre está querendo selecionar quem entra no estádio. Você não pode fazer isso. O Corinthians sempre foi conhecido por ser o time do povo. Hoje é o time da elite, um dos times que mais arrecada com renda. E quem mora ali na redondeza do Itaquerão, do Itaquera, do estádio do Corinthians, pouco usufrui do estádio, porque muitos jornalistas e gestores do futebol dizem que o estádio, que o futebol é pra família. Qual família você está falando? Só a família do alto poder aquisitivo? Então isso é meio que mentiroso. Como que um trabalhador, um pai de família, vai levar a sua família ao estádio e deixar praticamente o salário mínimo de ingresso? Se você for levar a sua esposa, talvez 2 filhos, além do seu próprio ingresso, você está deixando um salário. O torcedor de hoje, o torcedor que frequenta o estádio hoje, é aquele torcedor que antigamente perguntava-se para que time ele torcia. Ele falava o time que torcia, e a pessoa que perguntou falava que torcia para outro time, o time rival, e o Bolsa, no caso, falava, mas o que importa é nosso Brasilzão, o que importa é a seleção. Esse é o torcedor que frequenta o estádio hoje. Tu é corintiano? Sim, sou corintiano, de coração. Você viu o último jogo do Coringão? Você também é coringão, né, meu? Não, sou palmeirense. Eu também não ligo muito para futebol. Só seleção, só o Brasil, Brasilzão, Teleça. É o torcedor bobão, com muito orgulho, com muito amor. Não querendo puxar saco, mas é um exemplo a ser mencionado. Os torcedores argentinos dos times e da seleção. Na seleção, eles fazem uma coisa que é praticamente o que fazem no time. É empurrar a seleção. Parece que o amor à camisa da seleção é muito maior mesmo. Eles empurram, eles cantam, estão sempre a alentar a seleção no estádio, na cancha. E a torcida do Brasil é aquela torcida elitista, aquela torcida que paga R$500 pra ver o Douglas Costa perder pênalti, o Roberto Firmino perder gol sem goleiro, e o Neymar indo ao estádio do Inter e não querendo saudar a sua torcida e fazer caras e bocas saírem emburrado porque a torcida não quis aplaudir o tanto que ele ganha pra não fazer nada na seleção. E eu não tô discutindo qualidade técnica, eu estou discutindo a posição, o status do jogador. O torcedor brasileiro hoje e o torcedor do time, escolhido pelos diretores, pelos gestores, é um torcedor boça. E esses torcedores, eles ficam sentadinhos, quietinhos, e os comentários deles são aqueles mais absurdos. Se derrubar é pênalti, como diz meus amigos. Esses comentários que eles fazem, eles não apoiam, eles ficam quietinhos, sentados. Quando ele vê aquele torcedor que apoia, que tá fazendo a festa lá, apoiando o time, ele encontra esses torcedores e se acha da turma. Eles se acham um maloqueirão também. Todo anjinho tem seu dia de capeta, meu. E quando você é torcedor, aquele torcedor que apoia, que tá sempre no estádio, quando você se depara com esse torcedor bolsa, que senta do seu lado porque você não pode fazer nada, a vontade de sair do lado, sair pra qualquer lugar que seja longe desse torcedor bolsa. Eu sou de todas as turmas, né, meu? Eu sou de todas as turmas sem preconceito. Ei, galera! Também, hein, meu? Faz aí, ó, bora, ó. E esse mal não se restringe apenas ao torcedor bolsa, né? Esses caras que tomam conta do futebol, esses gestores de hoje, eles tratam o futebol também como um grande evento. E o futebol não é grande evento. O futebol, ele gera emoção, ele gera paixão. Ele tem que ser tratado como futebol. Estão tratando o futebol como uma balada. Não dá nem graça de falar porque nós somos poucos, nós somos loucos. E o mundo praticamente é desses caras. E esses caras, com o mundo nas mãos, ainda reclamam desses verdadeiros loucos que somos nós. Eu sou um torcedor que frequentei estádios. Eu peguei, acho que a última geração de torcedor de estádio, né? Porque
A minha geração é praticamente a geração da transição de estádio para nova arena. E eu já fui em jogo importante, inclusive final de campeonato, onde eu não paguei nem metade que se paga hoje por um jogo tido como um jogo comum, como um amistoso. E você vê o reflexo dessas torcidas, desses torcedores, dessa elitização, que o Brasil por muito tempo foi tido como o país do futebol. E hoje o Brasil é apenas o 15º em relação a torcidas no mundo inteiro. E eu queria fazer uma menção honrosa aos torcedores resistentes dos grandes clubes e dos clubes que não têm tanto apoio da mídia, das federações, que têm nosso respeito máximo. As torcidas do Brasil inteiro que ainda resistem e tentam de todas as formas lutar contra esse futebol elitista. E fazer uma menção justíssima e honrosa ao pessoal do Canto das Torcidas. A ideia deles é resgatar o verdadeiro torcedor, não importa a classe social. A proposta deles é resgatar e mostrar como é torcer, ou pelo menos no Brasil, como foi torcer algum dia. Também fazer menção ao pessoal do Sem Firula, que tem essa mesma proposta de resgatar o futebol e resgatar o torcedor verdadeiro. E claro, os Cenas Lamentáveis, que também faz jus ao que era o futebol de verdade, ao que nos encantou nessa triste ou feliz jornada. O ódio eterno ao futebol moderno não é apenas um bordão, não é apenas uma frase feita, não é apenas uma frase bonita, uma frase legal. O ódio eterno ao futebol moderno é dizer não para o que está errado. O futebol é uma coisa simples. O futebol, acima de tudo, como Mauro César fala, futebol não existe sem emoção. E essa emoção, ela se perde, ela se perdeu ou praticamente está perdida no futebol que a gente encontra hoje. O futebol de hoje ele é um futebol de plástico, ele tem as suas cifras astronômicas, porém o espetáculo é deixado de lado. Ele é praticamente uma grande mentira. E a arquibancada, senhores, senhoras e senhoritas, a arquibancada sempre foi um encontro de classes sociais. E com essa elitização estúpida, com essa elitização imbecil, estão a separá-las. Porque para muitos, para os verdadeiros, torcer é a libertação. Cascatinha, time campeão! Olê, olê, olá, é o Cascatinha, o melhor time do bairro. Ok, rapaz.